Quem protege agora é o Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão. O que nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que uma dúvida ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir. Quando seu nome chama, nunca usou ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu filho pelo expirar. Então se verá essa igrejinha, essa igrejinha. Vai pra onde? Vou pra casa. Vai pra onde? Não, eu vou com essa roupa pura, viu? Não dói não. não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo cansado para todo lado, ele não é. Vamos lhe mostrar que é a lugar. O Senhor Jesus está doce. O Senhor Jesus, ele disse assim, em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Então o Evangelho do Senhor Jesus é para tirar as pessoas das trevas para a luz, já da morte para a vida.
tirar da perdição para a salvação. Para ser mais claro, tirar as pessoas da mão do diabo e trazer para o verdadeiro luz. É para isso que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é pregado. Porque somente o Senhor Jesus, ele tem as palavras da vida eterna. Em João 6,68, o apóstolo Pedro disse assim: para quem iremos nós? Que somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. João 6,68. Para quem iremos nós? Que somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Evangelho é bem claro. Que somente o Senhor Jesus, ele tem a verdade. O Senhor Jesus falou na casa de Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Em João capítulo 18, o versículo 57, diz assim: disse pois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vou tornar a repetir. João capítulo 18, versículo 27. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, diz o Senhor Jesus. Todo aquele que é da verdade, ouve a voz do Senhor Jesus. Somente as ovelhas ouvirão a sua voz. Porque ele mesmo disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso que nós viemos dar o testemunho do Senhor Jesus. A gente não damos testemunho de ninguém. De ninguém. Eu estou falando. Eu estou falando de nome de ninguém. O ensinamento de homem nenhum nessa terra. Nós damos o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Porque escrito está que o Senhor Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então não existe nenhum testemunho verdadeiro a não ser o que o Senhor Jesus disse. Como ele falou em João 18, 27. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Por isso o Senhor Jesus disse. Então eu acho bom você aceitar o testemunho de Jesus Cristo. Se vocês não quiserem ir para o inferno, vocês têm que aceitar a palavra dele e se converter no seu novo caminho. Largar as práticas dos pecados, largar a cachaça, largar as drogas, largar a feitiçaria, largar a idolatria, largar a prostituição, largar o adultério e se converter de corpo, de alma e de espírito
ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz assim: aquele que quiser negue-se a si mesmo, assim toma a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Ele trouxe a verdade. E a verdade não é nada além do que está escrito. O Senhor Jesus disse assim: santifique-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É tanto que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus é somente o que o Senhor Jesus disse. Palavra de Deus é somente o que o Senhor Jesus ensinou aqui nesta terra. É somente as palavras que saíram da sua boca. Porque neste mundo existem vários tipos de religiões, vários tipos de crenças, vários tipos de fé dizendo ser de Deus, vários tipos de ensinamentos dizendo ser de Deus. Vários tipos de caminho dizendo ser de Deus. Mas as palavras do Deus vivo, as palavras que são de Deus, é somente o que saiu da boca do Senhor Jesus. Mas infelizmente tudo que ensina para as pessoas, tudo que a religião ensina para as pessoas, elas acreditam, elas tomam por fé, elas tomam por verdade, não sabendo que a verdade, só Jesus tem a verdade. Somente Ele tem as palavras da verdade. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, que nós não devemos ir além do que diz as Escrituras. João 7,38. O Senhor Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. João 5,39, Jesus disse assim também: examinai as Escrituras, porque vós cuidai dela a vida eterna, e elas são as que testificam. Quando a palavra do Senhor uma pessoa sente, quase todo homem de Deus se conheceu. Jesus disse aqui: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então nós viemos aqui
para abrir os seus olhos, ou tentar abrir os teus olhos. E cada uma das pessoas prefere viver nessa dor, prefere viver cego, mas não querem luz, não querem a verdadeira luz. Evangelho, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas infelizmente as pessoas preferem viver cegos. A maioria prefere ficar na escuridão, viver em trevas, vivendo sendo enganados. É o que a maioria das pessoas querem e gostam de ser enganados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Foi para isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, para dar um testemunho da verdade e desfazer com toda a obra do diabo. Quais são as obras do diabo? A mentira, o engano. E este mundo que jaz no maligno. Ó, minha mão, vou virar pra cá. O Senhor Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo, não é este mundo. Ele mesmo disse isso. João 18 fala que o Senhor Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. E há quem diga que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E há quem diga que esse mundo é do Senhor Jesus. Não é. O reino do Senhor Jesus é um reino espiritual. É um reino incorruptível. É um reino santo. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, o rei deste mundo, ô meu irmão, o rei deste mundo é o diabo. O Deus desse mundo é Satanás. Está escrito na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Por isso que este mundo vive do jeito que está. Mas não ficará assim para sempre. Quando o Senhor Jesus voltar, vai tirar a igreja dele daqui. Aqueles que foram lavados, remidos pelo seu sangue, ele vem arrebatar a sua igreja deste mundo. Esse mundo está reservado para o fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Fala que este mundo está reservado para o fogo, para a destruição. Meu irmão, por isso eu vos digo que qualquer fé, qualquer religião, ensinamento ou doutrina, seja ela qual for, seja ela em nome de quem for, tudo é doutrina de demônios. Somente a palavra de Deus, somente o que o Senhor Jesus disse, é a doutrina de Deus, é a doutrina do céu. As pessoas são muito salvas.
se elas acreditarem na palavra do Senhor Jesus, não só acreditar, mas praticar a verdade, abandonar este mundo maldito e desgraçado. O Senhor Jesus, Ele nos deu essa ordem. Ele mandou anunciar o Evangelho, mandou pregar esta palavra, para que as pessoas se convertessem a essa palavra. Converter significa abandonar este mundo, abandonar o pecado, abandonar tudo que é pecado, tudo que é falha, tudo que é erro, tudo que é mal, e viver na prática da palavra, na prática da verdade. Mas quem sabe você diz, isso aí é impossível. Mas quem conhece a verdade sabe que é possível vencer. Quem conhece o Senhor Jesus sabe que é possível vencer esse mundo, viver neste mundo incorruptível. Porque existe Bíblia, a palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos lava. Bíblia, jejum, oração, o sangue do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para nos lavar de todos os nossos pecados, nos purificar. É possível nós viver neste mundo de pecado, esse mundo que fede a carniça, as narinas de Deus. É possível nós viver neste mundo como homem de Deus, como mulher de Deus, porque Jesus nos garante isso. A palavra de Deus, o jejum, a oração, pelo nome do Senhor Jesus, faz nós se tornar limpo de mão, puro de coração. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a vencer todo o mal. Cristo Jesus, nosso Senhor, a Bíblia só fala de um Senhor. A Bíblia não fala que tem um outro nome. A Bíblia só diz que só existe um Senhor só. Jesus Cristo, o Senhor. Só Ele é o Senhor. Não existe nenhum Senhor, é Senhor. Em canto nenhum, só Jesus é Senhor. Só Ele. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Não existe espaço para mais ninguém. Não existe. A fé é só uma. Efésios capítulo 4, versículo 5. Existe uma só fé. O Senhor Jesus, Ele é o autor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Existe uma só fé. E por que o mundo mostra vários tipos de fé para cada tipo de senhor e de senhora? Fé só existe uma. E é por isso que o autor e consumador desta fé é Jesus. Ele é o autor
e consumador da única fé. Mas se este povo de amargosa não se aplica e acreditasse no que está escrito, mas se este povo se convertesse após esse evangelho, se o povo tivesse interesse em conhecer a verdade, teria luz, e a luz do mundo, trilharia no caminho da salvação. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o nome dele foi exaltado sobre todo nome. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobram diante do Senhor Jesus Cristo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é Senhor. Todos os que tocarem fé. Fé, meu amigo. É o que o Senhor Jesus disse. Ele mesmo falou as palavras da fé verdadeira. Fé é só você acreditar no que Ele mesmo disse. Isso é a fé. Essa é a fé. Religião é só para enganar. É tanto que o povo diz: religião cada um tem a sua, fé cada um tem a sua. Você que vai nessa conversa, que você vai parar no inferno, porque só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta da mão do diabo, só Jesus é o dono do céu. Ele é a porta do céu, Ele é a porta estreita, Ele é o fio da salvação e da vida eterna, só Jesus. Ele falou em João 10:9, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. A vida só existe por as portas. A porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida eterna, e a porta larga. A porta estreita, Jesus falou que é Ele. Ou você passa por Cristo, ou você aceita o seu evangelho de liberta, onde vai ter salvação para você. Você vai permanecer em condenação. Você vai continuar morto dos seus delitos e pecados. Eu aceito o que o Senhor Jesus disse. Eu vou continuar na morte, condenado da história do universo. Infelizmente, meu amigo, é o que está escrito. Infelizmente, a glória de Deus é o que está escrito. Ele tem a palavra da vida eterna. Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar do pecado, da morte. Ele quer tirar você da condenação, da salvação. O que as pessoas não conseguem entender
As pessoas não conseguem acreditar no que está escrito. O mundo diz, as pessoas que vivem neste mundo, a maioria diz, eu sou de Deus. A maioria das pessoas diz, eu sou de Deus, vivendo no pecado, vivendo servindo aos demônios, na prática do pecado, e diz, eu sou de Deus. Até a galera LGBT diz, eu sou de Deus. Ninguém quer dizer que é do diabo, todo mundo quer dizer, eu sou de Deus. Mas segundo João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que só é de Deus quem obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, segundo João capítulo 1, versículo 9, todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, este tanto o Pai como o Filho. Não vai adiantar em você dizer eu sou de Deus, se você não obedece o Senhor Jesus, se você não obedece a palavra que Ele falou, você é do diabo. E não tem conversinha não, que vai ao que está escrito. A verdade é o que o Senhor Jesus disse. Ele não está indo enganar. A Bíblia diz que tem caminho que aos homens parece perfeito. Provérbio diz. Tem caminho que parece bom, parece perfeito. Mas o final é a morte. Só Jesus. Ele tem o caminho. Só Ele é o caminho. Para salvar quem deve ser. O Senhor Jesus, Ele disse assim: sabe, quando Ele voltasse, acharia fé na terra. A gente vê que esse mundo vive sem liberdade. Eles chamam para tudo lá, que diz servir a Deus, que diz servir a Jesus Cristo. Evangélico, gospel, vários tipos. Falam até em nome do Senhor Jesus. Quando eu falo, acho espaço e não esqueço da hora. Mas não falam o que as palavras dele dizem. Leve outro tipo de Jesus. Porque a Bíblia diz que o povo ia pregar outro tipo de Jesus. Mas o Jesus do Evangelho, todos queriam pregar ele. O Jesus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os teus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os teus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra.
Por isso que eu não sou enganado por ninguém. Por isso que ninguém pode me enganar, porque eu conheço a verdade. Eu conheço Jesus. O que foi morto e agora está vivo. O que está sentado sobre o grande trono de glória. Sobre o grande trono branco. Eu conheço ele. Por isso que você, as religiões do mundo inteiro podem tentar me convencer de qualquer outro tipo de palavra. Eu só acredito no que está escrito, nada além da palavra. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus. A Bíblia diz: vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Mas por quê? Porque escrito está em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É somente conhecer a verdade é Jesus. É que você vai ser liberto. É que você vai ver qual caminho você está trilhando. Porque se você ainda não conhece Ele, se você não conhece Jesus do Evangelho, Jesus da Bíblia, você está condenado. Você está sendo enganado. Estão mentindo para você. Ele tem a verdade. Eu vi a batida do cara ali. A batida de meu parceiro ali, uma batida no carro, pai. E aí pessoal, boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus na sua oração. Jesus deu uma ordem aos discípulos, aqueles que receberam o Evangelho. Ele tem a missão de ir pelo mundo, de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você precisa aceitar a palavra do Pai. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador e como teu Senhor, para que você tenha o direito de herdar a salvação. Porque é uma condenação futura, meu irmão. A vida apenas não acaba aqui, morreu não acabou. Existe uma eternidade te aguardando. A vida começa após a morte. Muitas pessoas vivem como se nunca fosse morrer. Ele acha que morreu, acabou. Vamos aproveitar a vida, porque eu vou morrer hoje e eu não aproveitei, mas não é bem assim, meu irmão. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está ordenado ao homem morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. O homem vai ter que prestar conta a Deus do que ele fez aqui nessa vida. O problema do homem não é o pecado, porque todo ser humano ele tem pecado. O problema do ser humano é a falta de arrependimento. É o homem não se arrepender das suas práticas pecaminosas. Quero ler uma passagem. Essa passagem que Jesus, ele falou, segundo escreveu Lucas,
aqui nos mostra a respeito da vida após a morte. Aqui a Bíblia nos mostra duas vidas totalmente diferentes. O homem que vivia sua vida esplendidamente regalada, o outro era apenas um mendigo. Era apenas um homem que vivia de migalhas que caía na mesa do rico. Mas só que a morte chegou. A morte bateu na porta tanto do rico como do pobre. A morte ela vai chegar a qualquer momento, meu irmão. Mas o problema é você estar preparado para encontrar com a morte. Jesus disse assim, louco, nessa noite pedirão a tua alma. E se tu ser preparado, para quem será? Tem muitas pessoas que se preparam para tudo nessa vida. Se prepara para se casar, se prepara para ter uma aposentadoria digna. Mas eu pergunto para você, você tem se preparado para o dia da sua morte? O dia que você vai partir dessa terra, muitas pessoas vão estar amarradas. Eu não vou morrer hoje. Mas meu amigo, a morte ela pode chegar hoje para mim. Hoje pode ser a última vez que eu preguei o Evangelho. Hoje pode ser a última vez que você ouviu a mensagem do Evangelho. O negócio não é apenas ouvir. Se ouvir, a maioria ouve. Mas o negócio é praticar o Evangelho. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Muita gente que eu sou católico e vou morrer católico, irmão. Você vai acordar no inferno. Você tem que ser filho de Deus. E a maioria das pessoas fala, mas todo mundo é filho de Deus. Não, é o maior engano do diabo. Você é uma criatura. É por isso que Jesus falou assim, de pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas porém, aquele que não crê, a Bíblia diz que esse será condenado. Então estamos aqui nessa noite, não é para te julgar, mas sim para falar para você, meu irmão, que existe uma esperança para a tua vida. Não importa a situação que o homem esteja vivendo, não importa, talvez você fale que não tem mais jeito para mim, mas a Bíblia te dá uma esperança. Que você reconheça, que você crê na sua palavra. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. E a palavra de Deus ela diz assim em Lucas, segundo escreveu Lucas no capítulo 16, no verso 19. Aqui a palavra de Deus fala sobre 2 homens. O rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem, chamado Lázaro, e jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos aos seios de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro os seus filhos. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta de seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os que lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho assim, de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. E disse-lhe, não, pai, Abraão, se alguém dos irmãos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas,
conforme do eu sou Adilho. Ainda que alguém dos nossos ressuscite. Meus irmãos, aqui é uma palavra muito bem conhecida. Aqui Jesus ele narra a respeito da vida após a morte. A morte ela chega tanto para o rico como chega para o pobre. E aqui a Bíblia nos mostra que esse homem ele viveu a vida esplendidamente, a vida regalada. É uma vida de ostentação. É uma vida como o mundo desejam. Mas é que a morte chegou para esse homem. A morte chegou para esse homem, mas esse homem não tinha o nome dele escrito no livro da vida. Ele tinha dinheiro. Ele tinha um nome diante da sociedade. Talvez ele era um comerciante. Ele era um prefeito da cidade. Ele era uma pessoa bem conhecida, mas não era conhecido diante de Deus. E havia um homem chamado Lázaro, era apenas um mendigo, e vivia cheio de chagas, e ele vivia mendigando. Mas a Bíblia diz que esse também morreu. E a Bíblia diz que os anjos vieram buscar ele. E a Bíblia diz que no céu há festa, meu irmão, do pecador que se arrepende. Porque a Bíblia diz também que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que vive uma vida sem temor a Deus. É aquele que vive uma vida sem temer a Deus. Deus não tem prazer porque esse quando morre, quem vem buscar a alma dele é o diabo. É o demônio. Tá bem baixinho, né? Hã? Tá bem baixinho a caixa. Ele é baixo mesmo. Meus irmãos, Jesus disse assim, ó, o que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Esse homem ele ganhou o mundo. Esse homem ele viveu a vida todos os dias, esplendidamente e regaladamente. Ele se vestia das melhores roupas, vivia finíssimo, de púrpura. Ele comia das melhores coisas que essa terra proporcionava. O dinheiro, meu irmão, pode te levar em muitos lugares. O dinheiro pode te dar a melhor cama. O dinheiro pode te dar prazeres. Mas o dinheiro não pode te levar ao céu. Quem pode te levar ao céu é apenas Jesus. João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus ele é um só. Eu sei que Jesus disse assim, ó: virão muitos em meu nome. Enganaria, se possível for, até os eleitos. Você vê que tem o Jesus da Lapa, tem o Jesus do Bonfim, tem o Jesus para todo gosto. Mas o Jesus que eu falo é o Jesus das Escrituras. Jesus ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele é a palavra de Deus, meu irmão. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele não foi dormir, como diz as testemunhas de Jeová, ou como diz o padre que ele foi para o purgatório. É uma mentira. As Escrituras desmascaram a mentira da religião. A Bíblia diz que esse homem acordou no inferno. E a primeira coisa que esse homem fez foi clamar por misericórdia. Talvez esse homem tenha diversas oportunidades, já pregaram para ele muitas vezes. Mas esse homem ele não deu crédito. Ele sempre não se importava porque ele batia no peito e ele falava: meu Deus, é o meu dinheiro, o meu Deus é minha conta bancária. Mas a morte chegou para ele. A morte bateu na porta dele. E aí agora já era tarde demais. Aquele homem que tinha uma vida esplendidamente regalada aqui nessa terra, ele acordou no lugar e ele desejava uma gota d'água. E não tinha. Porque lá o negócio é estreito. Lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Lá é onde o homem grita e Deus não ouve o clamor dele. Mas nessa terra, onde tem o maior bandido, o maior traficante, o maior assassino dessa terra, e ele dá ouvido à palavra de Deus, a Bíblia diz em Isaías 59, que a mão de Deus não está escolhida para que ele não possa ajudar, e Deus tem ouvido tapado para que ele não possa ouvir. Mas os novos pecados faz separação entre Deus e o homem. Irmão, se tem uma coisa que separa de Deus, é o pecado, é a prostituição,
é a bebida, é a glutonaria, é a idolatria, você adorar outros deuses, você dobrar o teu joelho diante da Aparecida, você dobrar o teu joelho diante da Fátima, da Lourdes, do Pedro, do João. Isso é uma idolatria, meu irmão. Se você morrer aos pés da Aparecida, você vai acordar no inferno. Mas o padre não vai falar isso para você. O que o padre quer é te vender estátua. O que o padre quer é te vender vela. O que o padre quer é te vender peixinho. É o comércio da fé. Eu fui pregar na Aparecida do Norte. Ali é o verdadeiro comércio da fé. Mas eles não vão avisar isso para você. Certa vez um amigo meu chegou para o padre e falou: padre, por que você não prega a verdade para as pessoas? O padre disse: não, porque a minha vida depende da igreja. Tudo que eu tenho foi a igreja que me deu. Mas o rapaz falou: padre, você prefere ir para o inferno do que você falar a verdade para as pessoas? Aquele padre começou a chorar. Porque ele sabe, meu irmão, porque infelizmente a religião não segue a Bíblia. Ele segue o Vaticano, ele segue a religião, mas não segue a palavra de Deus. Porque se as pessoas lessem a palavra de Deus, se as pessoas examinassem as Escrituras, a palavra de Deus não é apenas para você ler, é para você examinar. Quando você vai no médico fazer aí o médico vai fazer o exame para detectar aonde está aquela enfermidade. Se você pegar a palavra de Deus e começar a examinar, ter tempo, buscar em oração, você vai conhecer a verdade. Porque o próprio Jesus falou: examine as Escrituras, porque ela testifica de mim, e nela vocês encontrarão a vida eterna. Mas infelizmente a humanidade, o ser humano não quer ler a Bíblia porque não tem tempo. Porque infelizmente o Deus desse mundo, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo. E ele cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E o diabo faz de tudo: é futebol, é novela, é São João, é São Pedro, e lá vem festa em cima de festa. O homem passa a virada de ano, esse ano vai ser um ano novo, e ele começa em festa. Aí vem carnaval, aí vem São João, aí vem São Pedro, e o diabo vai levando ele na bebida, vai levando na droga, vai levando ele no homossexualismo, até levar ele para o inferno. E ele não deu tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. O duro, meu irmão, as pessoas falam: mas a palavra de Deus é dura. Não é duro, meu irmão. Duro está o coração do homem. Mas a palavra de Deus é marreta que esmiuça a penha. Jesus disse: pregue a minha palavra, porque estamos vivendo os últimos dias. E Jesus disse assim: ó, assim como foi nos dias de Noé, será para essa geração. Quando Deus ele anunciou de luto que ele ia destruir aquela geração, a geração passada, Deus, a Bíblia diz que ele não faz nada sem antes avisar os profetas. E Deus não destruiu aquela geração de surpresa, não, Deus avisou. Deus levantou seu profeta e a Bíblia diz que ele pregou 120 anos. Você vê que aqui tem um irmão que sempre prega aqui em Amargosa, mas as pessoas não dão crédito. A maioria ele gosta de ouvir o funk, gosta de ouvir o seu pagode, gosta de ouvir o seu forró, mas a palavra de Deus não está nem aí. Mas vai chegar um dia, meu irmão, que é Deus que não vai estar nem aí para você. Talvez onde você rouba, talvez onde você vira as costas, mas vai chegar um dia que vai ser tão duro. Hoje você rejeita Deus, mas amanhã é Deus que vai te rejeitar. Porque você viveu toda essa vida aqui nessa terra, foi buscando os prazeres momentâneos. Coisas que a ferrugem corrói, coisas que a traça consome. Mas Jesus diz assim: busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é prioridade na vida de um homem, na vida de uma mulher. Ele buscar a salvação da sua alma. Porque, meu irmão, se você soubesse o valor que tem a tua alma, você vê a coisa mais bela que Deus criou. Não foi as estrelas, não foi o planeta Terra, não, foi o ser humano. E Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas o diabo, ele sabe o valor que você tem.
E Deus também sabe. Essa terra é um campo de batalha. A cada instante tem pessoas subindo e pessoas descendo para o inferno. Não pensa você que você morreu, você vai dormir não. Isso é conversa do diabo. Infelizmente a maioria está indo para o inferno. Quando morre um no boteco, quando morre um no bar bebendo, infelizmente a alma dele que vem buscar o diabo. Porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão do reino de Deus. Quando morre um na feitiçaria, na prática do voodoo, da magia negra, da magia branca, esse quando morre, infelizmente a alma dele. Então você precisa, meu irmão, tomar uma decisão na tua vida, antes que você faça dessa para melhor ou para pior. Por isso que Jesus falou, você examine a minha escritura, porque ela testifica de mim, e nela vocês encontrarão a vida eterna. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Aí fica o religioso, a minha religião é a verdadeira. A verdadeira religião é o catolicismo. A verdadeira religião é a testemunha de Jeová. A verdadeira religião é a minha placa de igreja, não. A verdadeira religião, meu irmão, é Cristo. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, disse Jesus. Você precisa conhecer a palavra de Deus e não apenas ouvir, mas praticar, colocar em prática. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e bota lá na prateleira da sua casa e acha que aquilo ali serve de alguma coisa. Não. Você precisa meditar, você precisa ler e praticar a palavra de Deus antes que você morra. Porque como eu acabei de ler aqui em Lucas capítulo 16, e dois homens tinham uma vida totalmente diferente. Era um rico e era um pobre. O rico morreu e o pobre virou. Ele acordou de um lugar onde não tinha nem água para beber. Você vê quantas pessoas nessa cidade já partiu? Partiu Valmir Sampaio, partiu, quantos que tinha nome nessa cidade partiu? A morte vai chegar, meu irmão. A morte chega para o rico e chega para o pobre. O negócio é para onde você vai. E a Bíblia ela diz. A Bíblia tem uma direção para a tua vida e para a minha vida. E você precisa conhecer o caminho. Você precisa saber para onde você está indo. Você quer saber para onde você está indo? A Bíblia tem uma direção. A palavra de Deus é o GPS. Ou ela vai te levar para o céu, ou ela vai te levar para o inferno se você não obedecer. Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso 2, a palavra de Deus diz assim, ó: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Em outra tradução, aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães. Aqui não são os animais, são aqueles que pregam a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, né? Os padres, tem muito aí, quer vender estátua, vender textinho, para arrancar dinheiro do povo. Muitos falsos pastores, tem muito. É um dos sinais que Cristo mais alertou no final dos tempos. O aumento dos falsos profetas não seria pouco, seria muito. Ficaram de fora os feiticeiros. Irmão, você que está na prática da feitiçaria, quando você fala, não, respeita a minha religião. Irmão, nesse dia não vai ter intolerância religiosa. É Deus que falou, e Deus vela pela sua palavra. A sua palavra é fiel e é verdadeira. Se Jesus falou, vai se cumprir. Não importa o que você acha, mas meu pai me ensinou assim, os meus avós me ensinaram assim, e eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, não é assim. Você precisa saber o que Deus falou, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão
o reino de Deus. Então você precisa deixar a prática da feitiçaria. Você precisa deixar essa prática antes que você morra. Porque se você morrer na feitiçaria, e vem buscar a tua alma, infelizmente são os demônios. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ah, esse negócio de céu, esse negócio de inferno não existe. Eu pergunto para você, quando ele vai fazer uma magia, ele vai levar um trabalho às 3 da madrugada no cemitério, numa encruzilhada, você acha que ele vai levar para quem? Ele vai levar para uma entidade, meu irmão. Aquela entidade que ele está servindo aqui nessa terra, é essa entidade que vai vir buscar ele. A quem ele serviu? Ele fez um pacto de sangue, aí ele fez uma aliança com aquela entidade para ele ganhar riquezas e bens materiais. Mas ele não sabe que a alma dele, meu irmão, vale mais do que o mundo inteiro. E o diabo sabe muito bem o valor que tem a alma dele. O diabo chegou para Jesus e disse assim, ó, eu lhe dou tudo isso aqui, ó, se prostrado, você me adorar. Jesus diz assim, arreta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás só a Deus, só o Senhor. Só Ele prestarás culto. Se alguém falar para você assim que você deve adorar a Aparecida, adorar o Pedro, adorar o João, adorar o Paulo, irmão, é o diabo que está falando. Porque o próprio Jesus falou assim, adorarás só a Deus, só a Ele prestarás culto. Mas o homem não. O homem ele escuta o diabo, ele escuta, ele crê em tudo, mas ele não quer crer na palavra de Deus. Ele crê que uma estátua, ela chora, ele crê numa conversa de um pescador, mas ele não quer crer na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é verdadeira, e seja todo homem mentiroso. Então, meu irmão, não crê no pastor, não crê em mim, crê na palavra de Deus. Se você quer ir para o céu, tenha tempo, tire tempo para você ler a Bíblia. Talvez você passa 1 hora assistindo futebol, você passa 2 horas assistindo novela, assistindo a sua série, mas você não consegue ler a Bíblia 10 minutos. Logo te dá sono. Porque se você souber que a guerra no mundo espiritual que é, para você não conhecer a palavra de Deus, o diabo faz de tudo para você não dar crédito a isso aqui, ó. Porque isso daqui salva o homem. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. E como eu li um texto anterior, que um homem, ele viveu a vida dele inteira aqui, ó. Não lhe faltava dinheiro. Ele queria ir na praia, ele ia. Ele queria comer picanha, ele comia. Ele queria um carro do ano, ele tinha. Mas só que a morte chegou para ele. E agora matou arrependimento. A primeira coisa que ele fez, quando ele abriu os olhos no inferno, fechou os olhos aqui e abriu lá no inferno. E a primeira coisa que ele fez foi clamar. Ele clamou por misericórdia. Ele disse, tem misericórdia de mim. Mas aí já era tarde demais. Ele teve diversas oportunidades aqui nessa terra, mas ele não aproveitou. Ele não agarrou aquela oportunidade que Deus deu a ele. A oportunidade é quando ele tem vida. Enquanto a vida, a Bíblia diz que há esperança. A Bíblia diz que tinha 2 homens na cruz. Tinha um à direita de Jesus e outro à esquerda. A Bíblia diz que ele aproveitou aquela oportunidade. Ele reconheceu Jesus. Ele disse assim, Senhor, lembra-se de mim quando tu entrar no teu reino. Aí Jesus disse assim, na verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meu irmão, não tem essa conversa de você vai para o purgatório não, isso é conversa para arrancar dinheiro seu. Não tem essa conversa que você vai dormir não. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E se você morrer na feitiçaria, você morrer na glutonaria, você morrer na bebedice, você morrer na prostituição, na relação sexual fora do casamento, ou você morrer na relação sexual contrária à natureza, homem com homem, mulher com mulher, infelizmente,
a tua alma, Deus não tem prazer nele. Porque infelizmente quem vai vir buscar a tua alma é o diabo. O que você precisa fazer é se arrepender da tua prática. Você precisa fazer é entregar a tua vida ao Senhor antes que seja tarde demais. A cada segundo morrem 2 pessoas. A cada piscada de olho que você der, 2 pessoas passam para a eternidade. Nesse momento que estamos aqui anunciando a palavra de Deus, nesse momento tem pessoas levando facada, pessoas levando tiro, pessoas morrendo de infarto. Ontem, tinha muitas pessoas planejando fazer algo hoje, mas não deu tempo. Mas, se você está respirando, se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus está te chamando e tem um plano na tua vida. Deus está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender e voltar ao Senhor, enquanto que pode achar, e voltar enquanto Ele está perto. Porque amanhã pode ser muito tarde, pessoal. E que você saiba que depois da morte, aí começa a vida. Depois da morte começa a eternidade. E aí não tem mais jeito. Então, faça a escolha certa. Escolha Jesus. Porque Jesus está de braços abertos te esperando. Porque amanhã talvez não tenha mais tempo. O tempo é hoje. Busca o Senhor enquanto você pode achar. E volta enquanto Ele está certo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pega a Bíblia, vai para casa, começa hoje. Tem muitas pessoas que falam, mas a pessoa que lê a Bíblia, ele fica louco, não fica não, irmão. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado são aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Já fui várias vezes naquela colônia ali em São Paulo pregar o Evangelho. Aí nós temos um trabalho de resgatar vidas, levar pessoas para a casa de recuperação. Muitas pessoas que tinham uma vida normal, mas começou através de uma bebida, começou através de um cigarro, e hoje se encontra no fundo do poço. É assim que começa. A pessoa quer curtir a vida, é os prazeres, quando ele vai ver, ele já está lá no fundo do poço. Mas Deus está te chamando, meu. Deus está te chamando para você entregar a tua vida a Ele, para você confiar nele, para você deixar Deus trabalhar na tua vida. Porque o diabo não brinca. O diabo não é amigo de ninguém não. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Mas Jesus veio te dar vida eterna. Ele não te força, ele te chama. Vinde a mim, você que está cansado, está oprimido, está sobrecarregado. Que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Então, meu irmão, se você quer a verdadeira paz, você pode ser o homem mais rico desse mundo. Se você não tem Jesus, você é apenas um pobre, cego, nu e um miserável. Você precisa de Cristo na sua vida. Que Deus abençoe e fique na paz.